Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago, eu sou professor de Biologia do primeiro EJA, né? A turma de vocês. E hoje aqui a gente vai começar nossas primeiras aulas online. Eu faço as aulas sempre num estilo assim, tem uma gravação de uma videoaula, vocês vão ver que parece uma lousa para vocês conseguirem acompanhar. Eu gostaria que vocês tivessem um caderno para fazer as anotações, tudo bem? E daí, gente, tem semana que tem videoaula, tem semana que tem só tarefa, tá? Ou algumas perguntinhas, ou algum exercício para vocês fazerem. E assim por diante a gente vai tentar se manter dessa forma à distância, tá bom? As minhas aulas têm mais ou menos de 5 a 10 minutos cada aula, mas elas é exatamente igual se fosse uma noite dando aula. Tem bastante assunto, a gente conversa bastante e eu espero que vocês gostem da aula nesse formato, tá? Qualquer coisa eu aceito sugestões pra gente sempre melhorar, beleza? Então, pessoal, hoje o tema da aula é seres vivos e sua obtenção de energia, belezinha? Então vamos começar lá. Então, pessoal, para começar, né, o tema de seres vivos e alimentação, duas perguntinhas que eu quero fazer, mas não precisa responder, para refletir, né? Por que um ser vivo precisa se alimentar e como uma planta obtém suas energias e seus nutrientes? Então, por que a gente tem que comer, né? O que tem lá na comida? Na comida a gente retira a energia que faz o nosso corpo se mover e os nutrientes que fazem o nosso corpo se construir, tá certo? Então, a gente precisa se alimentar para conseguir aí energia e nutrientes. E as plantas, elas não precisam se alimentar, né? Elas fazem esse processo de uma outra forma, que é a fotossíntese. A gente já vai discutir, tá bom? Então, pessoal, é por meio da alimentação que os animais conseguem seus nutrientes e energia. Já as plantas conseguem fazer através da fotossíntese. Belezinha? Daí, gente, dando continuidade, quando a gente começa a falar dos seres vivos, a gente consegue dividir eles em dois grupos, dependendo de como que eles obtêm seu alimento. Tem os seres que a gente chama de autótrofo. Trofo vem de alimentação, tá bom? E auto é de automático, sozinho. Então, os autótrofos são aqueles seres que conseguem produzir seu próprio alimento através de algum processo químico. Por exemplo, as plantas elas fazem fotossíntese. Então, as plantas são autótrofas. Elas conseguem fazer seu próprio alimento. Elas não dependem do outro para se alimentar. Já o heterótrofo são aqueles seres que dependem dos outros para se alimentar. Eles retiram a energia de outro ser vivo. Daí você para e pensa assim, mas professor, eu faço minha própria comida, eu sou autótrofo? Não. Pensa aí, tudo que você come já foi um ser vivo, né? O trigo já foi uma planta, o bife já foi um boi, a alface já foi uma planta, né? O arroz era uma planta, o feijão. Então tudo que a gente come já foi um ser vivo. Um ovo tá lá na galinha e assim por diante, tá bom? Então a gente é heterótrofo, porque a gente depende de outros seres vivos para se alimentar. A gente retira a energia dos outros seres vivos, tá bom? E daí quando a gente fala de heterótrofo, a gente consegue dividir ele mais. A gente tem os seres que podem ser os herbívoros, né? Quando eles só se alimentam de vegetal. Pode ser carnívoro, quando ele só se alimenta de outro animal. Ou onívoro, quando ele se alimenta de ambos. Não sei se vocês conheciam aí essa descrição. Então, pessoal, os seres podem ser autótrofo ou heterótrofo, né? Herbívoro, carnívoro e onívoro. Gente, tá estranho aqui porque tá em espanhol, tá bom? Depois que eu me tentei, eu não vi que a imagem tava em espanhol. É onívoro, tá aqui certinho. Não tem esse M no Brasil, né? A gente escreve um pouquinho diferente do espanhol. Então, esse M aqui tá errado, tá? Onívoro, carnívoro e herbívoro. Beleza? Então, pessoal, pode fazer uma pausa aí para vocês copiarem. Vamos continuar o próximo slide. Então, pessoal, continuando aí. Quando a gente está falando de animais, de alimentação, a gente divide eles também nos níveis tróficos. Então, os animais, eles podem ser organizados em níveis. A gente vai usar esses níveis quando a gente vai falar de cadeia alimentar, de fluxo de energia, de ciclo. Então, eles são importantes, tá bom? Então, os seres vivos podem ser organizados em níveis, dependendo da ordem com que eles se alimentam e o papel que eles têm na natureza, tá? Então, vamos começar lá entendendo, né? Então, a gente tem lá o primeiro nível trófico, o segundo e o terceiro. A gente já vai entender melhor isso, ó. Então, qual que é o primeiro nível trófico? São dos produtores.
que é responsável pela fabricação de alimento. Então esse é o primeiro nível trófico. Quando você está pensando lá na natureza, são os primeiros que a energia, que o alimento começa ali, né? Então são os produtores, porque eles fazem seu próprio alimento. Então tem as plantas no ambiente terrestre, tem as algas do ambiente aquático. As algas são as plantas do mar, né? Eles fazem fotossíntese, então eles são autótrofos. Então eles são os produtores, produzem seu próprio alimento, beleza? O segundo nível é o consumidor. Eles se alimentam de outros seres vivos, são os animais. E daí a gente já conversou, né? Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. E o último nível trófico, tá? É dos decompositores. O decompositor, recepciona porque ele decompõe a matéria orgânica. Ele é responsável pela reciclagem dos componentes, tá? Então são os fungos, as bactérias, que quando a gente morre vai lá e decompõe nosso corpo, tá certo? Então esses são os 3 níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor. É bem fácil, tá, pessoal? Se a gente for pensar aí, ó, produtor, planta. Então, tô observando lá, tô vendo capim, produtor. A vaca come o capim, consumidor. Eu como a vaca, consumidor. A bactéria me come quando eu morro, decompositor. E assim que funcionam os níveis tróficos, tá bom? Então, ó, semana que vem vai ter uma atividade, espero que vocês entendam. Qualquer coisa, pode revisitar a aula, tá bom? E pode me chamar lá no grupo que eu tô aí para tirar dúvidas. Pessoal, muito obrigado e espero que a gente consiga aprender bastante esse semestre, tá bom?